Negociação para a renovação de contrato de Filipe Luís com o Flamengo está travada e só deve acontecer após o término da temporada. Bilionário inglês prepara a proposta para tirar Léo Ortiz do Mengão na próxima janela. Após grande atuação contra o Sport, De La Cruz deve ter sequência e Carrascal é opção. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, vai pra cima deles, Mengão. Vamos pegar o tricolor paulista e conquistar 3 pontos fora de casa, só que o São Paulo leva uma desvantagem. Não joga em casa no Morumbi, joga na Vila Belmiro. Hoje vai pegar fogo esse jogo, um grande clássico do futebol brasileiro, e para o Flamengo só a vitória interessa para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro ali com o Palmeiras. Palmeiras tem 1 ponto a mais e tem um clássico contra o Santos no Allianz Parque. Hoje tem sorteio de R$100 mil no Pix do Milhão. Toda segunda, toda quarta, 100 mil e na sexta-feira, R$1 milhão. E você pode adquirir agora seus e-books com mais de 70% off. Isso mesmo, mais de 70% de desconto para você adquirir seus e-books. Você adquirir conhecimento e ainda pode mudar de vida. E tem o Raspou, Achou, é Pix. Se você raspar 3 valores iguais, cai na hora na sua conta. Então não deixe de participar do Pix do Milhão. Depois de uma vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Maraca, 3-0 diante do Sport, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mengão entra em campo hoje pela 32ª rodada contra o São Paulo. O técnico Filipe Luís tem pelo menos 5 desfalques e ainda pode ter o Jorge Carrascal começando o jogo. Vai depender aí, né? O Filipe vai reavaliar o atleta minutos antes dessa partida. Estão fora do confronto Pedro, que se recupera de uma fratura no antebraço, o zagueiro Léo Ortiz, que faz tratamento para entorse no ligamento do tornozelo direito, o volante Jorginho, com lesão na coxa, também não viajou. O Flamengo ainda não terá Bruno Henrique e Everton Araújo, que estão suspensos aí. O atacante levou o 3º cartão amarelo contra o Sport, enquanto o volante foi expulso. Situação do Carrascal, como eu disse, ele será reavaliado antes da partida para saber se terá condição de começar o jogo no time titular. Mesmo assim, ele conseguiu treinar com o grupo e participar da última atividade antes de embarcar para Santos e por isso foi relacionado. Ele pode ser titular em qualquer posição do ataque, principalmente ali entre Samuel Lino na esquerda, Luiz Araújo na direita. Outra dúvida é o que o Filipe Luís tem na lateral, já que Varela e Royal disputam posição, e no meio-campo o uruguaio Nicolás de la Cruz, o Nico, deve ganhar mais uma chance, já que jogou muito contra o Sport, foi eleito aí um dos melhores em campo, teve 2 chutes lindos do de la Cruz na defesa do goleiro, um foi ali para fora, passou rente à trave, e o outro uma defesaça do goleiro do Sport. Quem volta a ser relacionado também é o Everton Cebolinha, após se recuperar de uma lesão no quadril. A gente tem aqui uma provável escalação do Flamengo para hoje à noite, com o Rossi no gol, Varela Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino ou Carrascal aí, um desses lugares. Já que o Flamengo não tem o Bruno Henrique e o Filipe, na ausência do Pedro, coloca muito o Bruno Henrique ali como atacante, como 9, um desses jogadores vai fazer a função. Eu acredito que seja o Plata, ali como falso 9, que é uma alternativa que o Filipe já utilizou em outros jogos, porém não deu muito certo. Mas ele é o treinador. Deixa aqui nos comentários qual seria o seu time ideal com todos esses desfalques para o jogo de logo mais contra o São Paulo. A sua opinião é muito importante. Falamos aqui sobre o técnico Filipe Luís e uma informação que saiu hoje no UOL
e também na ESPN, é que a negociação para a renovação de contrato do técnico com o Flamengo está travada nesse momento. Segundo pessoas ligadas às conversas, fatores como tempo de contrato, multa rescisória, salários e planejamento para 2026 ainda não estão 100% definidos, o que vem arrastando as tratativas. Assim, o clube optou por empurrar essa negociação para depois do Campeonato Brasileiro e depois da final da Libertadores, ou seja, depois aí do término da temporada. A ideia da diretoria é renovar com o Felipe até o fim de 2027. Existe também o fantasma da concorrência internacional pelo treinador. O nome do técnico Filipe Luís ganha força no mercado europeu, com boa aceitação na Espanha, em Portugal, na França e na Inglaterra. O trabalho nos bastidores é feito pelo grande empresário Jorge Mendes, que agencia a carreira do Cristiano Ronaldo, do Yamal, já teve aí o Jorge Jesus como seu cliente, enfim, o técnico do Chelsea, o Maresca, é seu cliente. Então o Jorge Mendes não está de bobeira, e ele pegou o Filipe Luís e ele enxerga o Filipe Luís como um grande potencial futuro. O português tem muita força na Europa e negocia aí com o Flamengo para ampliar o vínculo atual por pelo menos mais uma temporada. Mas ainda há na mesa uma perspectiva de saída do técnico Filipe Luís, mas bem pequena. O próprio Felipe quer essa continuidade com o Flamengo, mas tem aí essa questão do empresário que começa a abrir caminhos na Europa para o técnico. Recentemente, o Felipe recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. O clube turco fez uma consulta diretamente ao Flamengo e depois ao Jorge Mendes, empresário do Felipe, que levou ao conhecimento do treinador, que não quis nem abrir conversa. Não, estou focado no Flamengo, vou terminar a temporada, quero conquistar títulos, isso aí deixa para uma outra oportunidade. O tema segue em pauta e as partes adotam estratégia de não forçar uma solução antes do fim do ano. Felipe está focado na final da Libertadores e na reta final do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Felipe ele só pensa no São Paulo. Amanhã ele só vai pensar no Santos. Depois, ele só vai pensar no próximo adversário. E assim até a final da Libertadores da América. O Felipe entende que não é o momento também para resolver essas questões agora, e as duas partes estão otimistas, tá? Tanto a parte do Flamengo quanto a parte do Felipe, e é normal essa negociação estar travada nesse momento, porque o Flamengo tem objetivos maiores na temporada, né? E nesse momento o Flamengo não corre o risco de perder o técnico Filipe Luís, nem para o Atlético de Madrid, que o Simeone está lá empregado e bem empregado, não se fala em demissão do Simeone, ou qualquer outro clube. A não ser clube da segunda, terceira, quarta, quinta, até sexta prateleira da Europa, como é o caso do Fenerbahçe. Fenerbahçe não é nenhum gigante europeu, é gigante na Turquia, mas para a Europa não. Então o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso, e é normal essa negociação travada nesse momento, porque temos foco e objetivo. Temos que conquistar títulos ainda em 2025, principalmente nesta reta final, mês de novembro e mês de dezembro. Bom, o Flamengo pode ver aí um dos seus pilares da defesa entrar na mira de um grande clube da Inglaterra. O nome do zagueiro Léo Ortiz, titular do técnico Filipe Luís, voltou a circular com força no mercado europeu. Desta vez, o nome do atleta foi ligado ao Newcastle. O clube, controlado pela PIF, Fundo Soberano da Arábia Saudita, tem ligado a máquina em busca de reforços de peso e monitora de perto aí o defensor rubro-negro. Léo Ortiz, que teve propostas da Itália nesta última janela, que foram recusadas pelo Flamengo. Embora não exista nenhuma proposta oficial do Newcastle, o Boto sabe que os clubes europeus vão chegar fortes aí, né, tanto no Léo Ortiz quanto no Léo Pereira. Porém, a diretoria do Flamengo não tem o menor interesse em se desfazer do seu titular, né? O Léo Ortiz é um jogador muito importante, desde que chegou do Red Bull Bragantino, assumiu a titularidade, principalmente com o técnico Filipe Luís. Com o Tite ele atuava ali improvisado, como volante e tal. Quando o Felipe assumiu, Felipe, não, Léo Ortiz, você é o meu zagueiro. Você e o Léo Ortiz é a dupla de zaga titular do Flamengo. Ele que assinou o contrato no início de 2024 e foi um contrato longo. Ele é peça-chave, o zagueiro de 29 anos está no auge de sua forma técnica e o clube só abriria conversas diante de uma proposta
irrecusável, surreal. E qual seria essa proposta, Rafa? Valores na casa de 18 a 25 milhões de euros para começar a conversa. Convertendo para o real, isso aí dá aproximadamente 120 a 165 milhões de reais. Só a partir desses valores o Flamengo aceitaria conversar com algum clube. A janela de inverno europeia, janeiro e fevereiro, não é o momento ideal para o Flamengo vender. O clube está focado na reta final do Brasileiro e também na final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29 de novembro. Vender um titular absoluto no início de 2026 exigiria uma reposição imediata de alto nível, o que é difícil e caro. A gente viu aí, né? O Flamengo teve uma janela maravilhosa no meio do ano, trouxe aí o Jorginho, trouxe também o Saul, trouxe o Samuel Lino, o Carrascal e o Emerson Royal. Só que o Flamengo não conseguiu trazer zagueiro, porque é realmente muito difícil você trazer um grande zagueiro e que seja por um bom preço, né? Times que vendem grandes zagueiros jogam o valor lá em cima. O Flamengo até tentou contratar o Vitão do Internacional, né? Só que o Inter fez jogo duro, não quis nem saber da dívida que tem com o Flamengo em relação ao Thiago Maia. O Flamengo promete voltar à carga pelo Vitão no início do ano. Se vai conseguir contratar, são outros 500. Mas não dá para comparar, né, gente? Léo Ortiz com o Vitão. O Léo Ortiz é infinitamente melhor, né? Muito superior ao Vitão. Tanto que o Léo Ortiz é zagueiro de seleção. O Vitão ainda não. E o Léo Ortiz está vivendo aí o seu auge. E o Flamengo terá compromissos em 2026, inclusive com nova tabela, né, nova reformulação do calendário, Campeonato Brasileiro começando no início do ano, agora durando o ano todo, tem aí Supercopa, Recopa, muita coisa, principalmente se o Flamengo for campeão da Libertadores, já tem a Recopa Sul-Americana logo no início do ano, o Flamengo vai enfrentar o campeão da Sul-Americana, caso seja campeão da Libertadores da América, enfim, então o Flamengo não quer vender aí o Léo Ortiz, a menos que chegue uma proposta surreal, mas tem que ter uma reposição à altura. Bom, eu volto ainda hoje com muitas novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Hoje tem Campeonato Brasileiro e hoje tem Mengão. Hoje tem mais uma rodada do Brasileirão. É a 32ª rodada, Flamengo e São Paulo na Vila Belmiro. No vídeo da tarde eu trago prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e as últimas informações do Mengão. Então, se você chegou até aqui, é importante você dar o seu like, o seu joinha e se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Espalha também o nosso conteúdo para geral, é muito importante. Você já adquiriu o seu pacote da Libertadores para a final na Caravana do Haroldo? Ainda não? Olha, o Haroldo me passou o seguinte: tem avião fretado bate e volta. Se você quiser só o voo, você paga mais em conta. Esse avião sai sábado de manhã, é bate e volta. Você chega lá antes do jogo, vai lá assistir a final e depois retorna. E tem avião também saindo sexta-feira. São 2 voos fretados. Você pode escolher pacote completo, só o voo, e tem também ingresso no pacote completo. É só na Caravana do Haroldo. Já clica aqui no link, no comentário fixado, ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!